Boa noite, lindezas! Tudo bem? Como vocês estão? Tuane aqui, depois de uma semaninha sumida, mas estou no último semestre da faculdade, vocês sabem como é, então tive que dar uma desligada aqui do canal. Porém, eu estava com essa ideia de vídeo há muito tempo e não poderia deixar o mês de novembro passar sem realizar isso. Então, vamos lá para o assunto de hoje. Então, finalmente estamos em novembro, esse mês que eu amo e que também é o meu aniversário e de tantos outros escorpianos maravilhosos. Então eu decidi iniciar uma lista dando indicações de filmes perfeitos para cada signo. Vamos começar então com filmes sobre vingança para escorpianos. É isso aí, gente, o nosso pior estereótipo, mas que rende muito assunto e muitos filmes nessa listinha. Então, vamos lá. Aviso número 1. Esse vídeo não terá spoilers no geral, porém, se eu decidir falar alguma coisa com spoiler, eu vou deixar sinalizado aqui para vocês darem um mute enquanto eu falo e quando sair o avisinho vocês podem voltar a escutar normalmente. Combinado? Combinado. Aviso número 2, e muito importante, essa lista contém filmes com extrema violência, então se você é sensível a esse tipo de conteúdo, é melhor não ver. E também, alguns filmes retratam o tema de abuso sexual, que pode ser gatilho para alguns, então eu vou deixar outra opção de vídeo para vocês verem aqui, também no meu canal. Não saiam daqui, mas não vai ser uma boa opção para vocês assistirem esse vídeo em específico. E vamos começar com aquele diretor que eu considero o pai da vingança, que vingou todo um povo no filme Bastardos Inglórios, vingou a morte de Sharon Tate em Era Uma Vez em Hollywood, mas hoje nós vamos falar sobre uma vingança um pouquinho mais pessoal. Vamos falar sobre Kill Bill, volume 1 e volume 2. Por quê? Porque esses filmes foram concebidos como um só, mas como a duração ia ficar lá perto das 4 horas, o Tarantino decidiu dividir em 2, o que foi uma ótima escolha, então vai ser uma misturinha, ok? Na minha concepção, Kill Bill tem a vingança mais bem estruturada de todos os tempos, além de, é claro, como já é um clássico do diretor, fazer uma homenagem, nesse caso, ao gênero de filmes exploitation, faroeste, trash, também anime e cultura pop em geral. Quem diria que isso ia dar um bom filme? Mas, pois é, deu. Aqui seguimos a história de uma das minhas personagens favoritas de todos os tempos, a Beatriz Kiddo, também conhecida como A Noiva ou Black Mamba, interpretada por nada mais nada menos do que a maravilhosa Uma Thurman, onde após 4 anos em coma, que foi causada pelo seu ex-companheiro Bill e suas ex-companheiras de gangue, conhecidas como Víboras Mortais, Kiddo busca vingança a todas essas pessoas que tentaram matá-la no dia de seu casamento. Simplesmente pelo motivo de que ela queria uma vida normal, queria se aposentar, mas eles não aceitaram, não deixaram barato, mataram todas as pessoas que estavam presentes nesse evento e tentaram matá-la. Inclusive, ela estava grávida do próprio Bill. O filme está dividido em 10 capítulos e não é contado numa ordem cronológica dos fatos, o que acaba gerando uma confusãozinha mental, mas uma confusãozinha mental gostosa, que deixa você muito intrigado e envolvido em todo o roteiro. Aqui, além de muita violência, humor ácido e ironias, temos diálogos maravilhosos que são a marca registrada do Tarantino, temos um roteiro muito bem estruturado que não deixa pontas soltas, nada ali tá sobrando na construção dos personagens e nas suas motivações. Lembrando que a proposta do filme não é ser o originalzão, não. Como eu já falei ali em cima, ele tem diversas referências e se diferencia dos outros pela forma com que o diretor dirige todas as cenas. É um dos meus filmes favoritos do Tarantino e olha que eu gosto de todos, sem exceção. Aqui ele brinca com jogos de câmera, close-ups, luzes, faz planos sequências incomparáveis, brinca com animes durante os flashbacks, usa o preto e branco para não usar tanto assim o exploitation no sangue, além da trilha sonora ser muito memorável. Quem aí não lembra desse assobio? Gente, muito do filme. Aviso de spoiler. Então, além de cenas muito memoráveis, as mais memoráveis para mim são principalmente os 5 pontos que explodem o coração, sem dúvida. Quando ela tá lá em treinamento com o mestre Pai Mei, a cena de tensão no momento que ela tá lá enterrada viva, a cena do casamento, meu Deus. Uma das horas de mais tensão pra mim foi quando ela foi confrontar a Vernita Green
e a filhinha dela chega no momento e ela tem que disfarçar, mas depois ela, meu Deus, aquela cena é perfeita. Por todos esses e por mais 500 motivos que eu ia poder passar o dia aqui falando, mas não tenho tempo, vocês devem assistir Kill Bill. E não se esqueçam, a vingança é um prato que se come frio. O Rouxinol, da mesma diretora de Babadook, não podemos esperar nada menos desse filme do que uma obra-prima. Concordam comigo? Eu só consigo descrever ele como sendo visceral. Em 1825, na Tanzânia, seguimos uma jovem irlandesa, Claire, que desde o início já sofre um abuso físico e psicológico terrível, além de acabar presenciando a morte de seu filho e marido por soldados ingleses. Revoltada e com sede de justiça, ela decide contratar Billy, um aborígene local que também perdeu a sua família pelos brancos filhos dela. Então, os dois seguem uma jornada em busca de vingança. É um filme de drama e suspense com pitadas sim de horror. A ambientação, fotografia e cenários são ótimos. O local onde a maioria das cenas se passam, a floresta, ela parece um mecanismo vivo e se torna imprescindível para que toda a história aconteça. A gente então acompanha os dois em um road movie muito complexo, violento e psicológico, com Claire e Billy passando por maus bocados durante toda a viagem na sua perseguição e também com os soldados ingleses tocando terror por onde eles passam, provando que a humanidade já foi muito mais bárbara do que a gente imagina, até chegarmos até hoje na civilização, né? Além de ter um roteiro impecável, ele aborda temas super sérios como machismo, racismo, construções sociais, temas históricos bizarros. Então podemos descrevê-lo como uma prova de que o ser humano não presta. Alerta de spoiler. Uma das coisas mais geniais para mim no roteiro é que, apesar de Claire ter passado tudo que ela passou, ela ainda se demonstra ser uma pessoa racista, tratando Billy com muito desprezo e muitas vezes como um mero serviçal. Mas a diretora, que é muito boa, obviamente não passa pano para ela não, e constrói ela exatamente da maneira com que ela é. A sua evolução se dá conforme ela vai convivendo com Billy, aprendendo com ele, e ambos criam uma conexão de empatia e amizade que supera tudo. O Rouxinol é um filme extremamente difícil de se assistir, não só pelo motivo dele ser extremamente violento, mas também porque, como em O Babadook, a diretora usa ilusões e sonhos para retratar de uma forma muito sensível o luto e todo o sentimento de perda que os personagens têm, e que acaba deixando a gente muito triste. Esse filme também é muito importante porque ele retrata o chamado female gaze, que é o oposto de male gaze, um termo criado por Laura Mulvey em 1975, que quer dizer o quê? Geralmente, como o cinema é dominado pelo patriarcado, as mulheres são retratadas como a forma que os homens nos veem. E aqui, a história é contada pela visão da Claire. Então se torna muito mais sensível, verossímil e dá voz para nós mulheres. Aqui, esse elemento é usado de uma forma magistral, nunca mostrando o corpo de Claire durante as cenas de abuso, focando em close-ups para mostrar todo o sentimento e tudo que ela está passando naquele momento, o que acaba aproximando nós, ao invés de explorar o corpo da mulher de uma maneira bizarra, como em outros filmes, inclusive dessa lista. Outra questão importante a ser levantada é que, como uma mulher é tratada como doida, raivosa e psicopata, mesmo quando ela acaba de passar por traumas bizarros e a única coisa que ela quer é justiça. Então, tremeu aqui. Então eu deixo vocês com esse questionamento e vamos para o próximo filme, que também é muito sensível, pesado e que também falam sobre abuso. Hard Candy. E aqui eu não vou fazer a tradução para o português como eu costumo fazer para atingir mais pessoas, porque não dá, cara. Esse nome que veio pro Brasil, não dá, porque acaba transformando a personagem principal como se ela fosse a louca, a culpada e a errada da história. É exatamente o que a gente tava falando no caso, no filme acima. Então, fiquei até nervosa, comi um monte de palavra aqui, mas vamos lá pra história. Mas só pra vocês não se perderem muito, Hard Candy quer dizer uma menina entre 12 e 16 anos que é alvo de pedófilos. Então aqui vocês já devem ter percebido qual vai ser o tom do filme, mas ele é um filme muito importante e eu já vou contar por quê. Esse filme não é muito conhecido e eu acho que um dos motivos pode ser exatamente o título, que acabou afastando alguns telespectadores, porém ele é muito necessário por falar de temas polêmicos, além de que é a melhor atuação da carreira da Ellen Page, isso eu posso garantir pra vocês.
Aqui seguimos Hailey, uma adolescente de 14 anos, que após algum tempo conversando com um fotógrafo muito mais velho do que ela pela internet, decide encontrá-lo em uma cafeteria. Jeff, que não é bobo nem nada, logo convida ela para ir à sua casa, só que o que ele não esperava é que ela tinha um plano muito bem pensado para acabar com toda essa palhaçada que estava acontecendo. Hailey desconfia que Jeff tem algo a ver com o desaparecimento de uma menina que ela conhece. Então, de todas as maneiras, ela vai tentar arrumar provas e uma confissão de Jeff. Olha, gente, esse é um filme violento pra caramba. Não só de uma forma gráfica, mas também de uma forma psicológica. Você acaba se envolvendo muito com aqueles personagens e em algum momento, de tanto que o Jeff acaba sofrendo, você para pra se pensar, meu Deus, será que ela tá fazendo a coisa certa? Mas aí eu deixo o questionamento e a reflexão para vocês. O filme surgiu numa época muito propícia para que essa abordagem tivesse voz, já que era no começo do boom digital e estavam rolando muitos crimes cibernéticos de todos os tipos, mas principalmente de pedofilia. O filme propõe muito bem essa discussão sobre todos esses assuntos, além de ter um roteiro original, que não é perfeito, mas acho que nem era a intenção do diretor. Ele quis pegar a gente pelos nossos sentimentos e pela psicologia e não por um roteiro perfeitinho e muito bem alinhado. Eu acho que ele funciona ao que ele se propõe, por isso eu estou indicando ele aqui para vocês. Ele é um filme muito controverso e vocês já tiveram muitos motivos para acreditar nisso que eu estou falando. Ele vai ficar na cabeça de vocês por muito tempo e render muitas discussões necessárias. Voltei. Gente, vai dar o temporal aqui. Tive que fechar tudo, as gatinhas estão vindo atrás de mim com medo. Enfim, último filme da lista. Eu ia falar mais um, mas eu acabei ficando com pressa, então esse vai ser o último. Porque na verdade são dois. I Spit on Your Grave são dois filmes, um de 78 e outro de 2010. O primeiro veio para o Brasil como A Vingança de Jennifer e o remake, em 2010, veio para cá com o nome de Doce Vingança. Eu vou falar sobre o remake. Por quê? Porque ele é mais violento, mas o roteiro é muito parecido, gente. É só porque eu acho que o de 78 não envelheceu assim tão bem. Mas eu indico que vejam os dois sem problema algum. Ele não é ruim. Eu só acho que os personagens são muito caricatos e a violência não é muito bem construída. Para hoje em dia, para a época, eu acho que as pessoas devem ter ficado chocadas. Em Doce Vingança, seguimos Jennifer, uma escritora que aluga uma cabana em uma cidade menor para ter um pouquinho de paz, né? Escrever um novo livro, ter inspirações. Eu não sei porque que essas escritoras precisam ir para tão longe para ter inspiração, gente. Se tranca no quarto que você vai ficar muito mais segura. Mas daí não teríamos filme, né? Tudo bem, vamos continuar. Logo de início, a cidade não se demonstra muito acolhedora. Ela encontra alguns homens pelo caminho que já dá para perceber que são os escrotos, porque se acham os donos do mundo simplesmente por morarem ali naquele local. Um tempo depois, para surpresa dela, eles invadem a cabana onde ela está, acabam fazendo muitos abusos com ela que eu não quero nem comentar. Ela acaba fugindo e, para se salvar, ela se joga de uma ponte em um rio que tem uma correnteza muito grande. Ela desaparece. Após alguns dias, eles desistem de procurá-la, dão ela como morta e param de se preocupar. Mas ela estava planejando a sua vingança, meus amigos. E o filme é isso. Ela vai atrás deles um por um, planeja o sofrimento e morte de todos eles de uma maneira que eu acho muito justa. Eu acho muito criativo o jeito que ela planejou tudo aquilo. Eu acho que por ela ser escritora, ela conseguiu dar voz à sua imaginação. Mas é exatamente o que eles merecem. Aviso de spoiler. Pra mim, a cena mais icônica, a morte mais icônica é aquela em que ela amarra um dos personagens em uma árvore e deixa os corpos, não sei, aquele passarinho estranho, fazer o que ele tem que fazer. Ela nem suja as mãos pra isso. Mas é uma cena bizarra, mas muito bem feita e eu acho muito legal. Se você é muito sensível a violência, sangue, partes do corpo sendo arrancados, não vejam. Por favor, não vejam. Ou assistam que nem eu, assim, que eu assisto com os olhos meio fechados. Assim, enfim. Enfim, essa é a nossa lista de hoje, pessoas. Eu espero realmente que vocês tenham gostado dessa nova série de vídeos que vai ter aqui. Toda vez que trocar de signo no calendário lunar, eu venho aqui fazer um especial.
E é isso aí, me digam o que vocês acharam, contem se vocês já tiveram alguma experiência com escorpianos vingativos. Eu sou um anjinho, podem confiar. Sigam, comentem, compartilhem, mandem para aquela sua amiga escorpiana querida. E boa noite, até a próxima. Tchau, tchau.